E aí galera, tudo bem? Depois de um bom tempo, estou aqui de novo. O canal nunca fechei, deixei aí todas as minhas experiências, todas as informações que eu vivenciei para que outros possam entender como foi o meu início e como está sendo, tá? Então assim, durante esse tempo eu vim aprendendo muitas coisas. Contudo, quando você vai fazendo pesquisa, você vai se deparando com informações novas, algumas verídicas, outras não. E para saber se vai dar certo ou não, nada melhor do que testar. E como eu sofro de alopecia, infelizmente, eu testo para ver que a realidade é que nós todos que sofremos com qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de doença, nós vamos buscar o que? Uma cura, algo definitivo, que não seja tão cansativo, que não seja tão estressante e que seja algo prático, fácil. Se tiver uma cura, melhor ainda. Contudo, analisando o meu caso e de milhões que sofrem com queda capilar, eu descobri que o início meu estava no rumo certo. Lá nos meus primórdios, quando eu iniciei o canal, usando meus tônicos capilares naturais, caseiro, eu estava fazendo tudo bonitinho, tudo direitinho. Não estava com tanta loucura em usar óleo, eu nem gostava muito de óleo, era muito pouco que eu usava. E eu tive uma melhora assim significativa do grau 4 de calvície. Eu cheguei praticamente a não ter grau nenhum de calvície. Tinha queda, mas era de uns 5, 15, 20 fios. Mas o ser humano, o homem, não é perfeito. Ele está sempre em busca de quero mais, quero mais, quero mais, quero resolver isso de uma vez por todas. E também, para ser bem honesto, eu não queria ter aquela rotina de todo dia usar o tônico 2 vezes por dia, ter que de 2 em 2 dias lavar o cabelo e ter que ficar usando cebola, o gengibre, o alho, né, o alecrim. Então assim, isso consome muito tempo, demanda muito da pessoa e a gente vai buscando através da literatura mais informações e tudo. Contudo, vale ressaltar que tudo que for natural, tudo que não gera dinheiro, tudo que não dá para ser vendido, não existe muita pesquisa. E se não existe muita pesquisa, a gente não tem como se equilibrar ali, ter uma base, né? Eu gosto muito da base científica para compreender. Mas eu decidi, né, depois de quase 5 anos, cuidando do meu cabelo daquela forma, do início ali, ó, com os tônicos regular, direitinho, bonitinho, com a lavagem correta, eu decidi fazer um upgrade. Qual foi meu upgrade? Eu decidi usar os óleos. No início eu estava usando moderadamente, pouquíssimas gotas, eu incluía no meu tônico, utilizava e o cabelo respondia bem. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, meu cabelo responde bem, apesar de ser um cabelo oleoso, tá respondendo bem. Ele tá com mais brilho, ele tá crescendo com volume, com densidade, tudo. Aí pensei, na minha santa ignorância, pensei, vou colocar um pouco mais para bombar, né, o meu couro cabeludo. E assim melhorar o ciclo dele, né? Porque o cabelo, gente, se a gente for analisar bem, o cabelo ele tem a fase anágena, que é a fase de crescimento, né? O cabelo tá crescendo ali forte, bonito, engrossando. Ele vem com todas as vitaminas, todo nutriente, né? Aí depois de um certo tempo, ele vai lá para a fase catágena, né? A fase catágena, digamos que é a ida para a maturidade do cabelo. E mais para frente ele vai cair. Então essa catágena ele dá uma dormência, ele fica, tá firme ali e tal. E ele pode vir a durar, dependendo da pessoa, 5 anos, 6, 8 anos. Tem gente que tem assim uma fase anágena muito boa, catágena
que se segura bem ali, longa. E a última fase do cabelo é a telógena, que é a queda, né? A dita popular como queda. Quando o fio desprende do couro cabeludo, né? Lá da raiz, e cai. E aí, um couro cabeludo saudável, normal, né? Que não tem nenhum tipo de problema com alopécia, que a pessoa não sofreu com ansiedade, com um tipo de depressão, ou qualquer coisa que afete ou abale seu emocional, o normal é que o cabelo tenha um reinício, ou seja, ele vai começar tudo de novo, lá na fase anágena. Então ele vai voltar a crescer, ficar bonito, forte, e vai passar pelas outras duas fases, catágena e telógena, e assim por diante. É esse ciclo. Então, um cabelo saudável entra na anágena, aí tem a sua fase de crescimento, né? Que é a catágena. E depois do certo tempo, dependendo da pessoa como eu citei, ele vem para a fase telógena, que ele cai. Entendido isso, a besteira que eu fiz no meu cabelo. Eu, gostando muito de cuidar, sempre fiz a hidratação, a nutrição e a reconstrução. E eu descobri, né, que o cabelo oleoso, como o meu, que é de fritar coxinha de tanto, ele precisa mais de hidratação do que nutrição ou reconstrução. Então, basicamente, todas as vezes que eu lavo, faço a hidratação. Simples, básica, de chuveiro mesmo, né? E tá tudo certo. A minha nutrição eu faço de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias. E uma vez por mês eu vou fazer a de reconstrução. E aí, eu tava usando os meus cremes Scala, Amasterol, Salon Online, Weed Care, por aí vai. E sempre, desde o início, meu cabelo se dá com cremes mais simples. Que é o Scala e Amasterol, que tem uma proposta boa, não tem nada agressivo. E me dá aí uns 2 dias de boa meu cabelo. Por exemplo, ó, tô no segundo dia de day after. Hoje é que eu vou lavar, mas tô com bom aspecto e tal, tá vendo? Fiz um coque alto aqui, mas bem soltinho, ó, pro fio não ficar puxado, nem estendido, nem nada. E aqui eu deixei mais solto. Então assim, gente, contando sobre a minha experiência. O que eu fiz de vacilo, de erro, problema que eu cometi foi que eu incluí muitos óleos de uma vez só no meu estômago. Aí eu pensei, né? E se eu usar pelo menos 1 ou 2 vezes por semana somente o óleo puro, né? Bem concentrado, essencial, né? O óleo essencial, concentrado. Em vez de só 2 gotas, passar para 10. Aí olha a besteira que eu fiz. Eu peguei um óleo de rícino, que é vegetal, coloquei ali uns 5 ml dentro de um vidrinho, coloquei o óleo de girassol, que iria ser o carreador, que o pessoal fala, né? Que vai carregar, que vai diluir os outros óleos. Coloquei mais 5 a 10 ml dentro, aí diluiu bem o óleo de rícino, que é super potente, e aí, além disso, eu coloquei óleos essenciais. Eu ia variando, intercalando. Alecrim, lavanda, canela, cravo, lang-lang, yang-yang, lang-lang, alguma coisa assim, não. Hortelã-pimenta, né? E fui usando. De primeiro momento, aquele cheiro gostoso, tal, mas ao mesmo tempo irritante. Mas eu pensava, não, vai bombar o couro cabeludo, vai ajudar a crescer muito mais, tal. Fui seguindo sem controle, passou 1 mês, 2, no terceiro mês começou uma queda maior. Mas eu pensei, não, isso faz parte do processo. Vai cair um pouquinho até o corpo se acostumar e para. Só que eu continuei, não parei e o cabelo veio caindo. Foi tanto que eu praticamente perdi toda essa parte de novo. Isso me deu um desânimo. Desânimo para gravar, desânimo para me pentear e tal. Muitas vezes o pessoal vinha aqui nos comentários e falava assim, raspa, corta, vai ficar melhor. Isso tudo vai desanimando a pessoa. Então a gente tem que lutar contra a gente mesmo, entender aquelas críticas como positiva, né?
construtiva para você levar para melhorar você e construir você como um ser humano melhor. Então eu fui parando o óleo até que parei de vez e comecei a me tratar de novo com os meus tônicos e tirei todos os óleos. Aí fui na médica, não era mais a minha médica que me atendia, já era uma outra, e tive a sorte de conhecer uma cubana, médicos maravilhosos. Parabéns a todos os cubanos, por todos que eu passei são maravilhosos, uma atenção assim, fenomenal. Acredito eu que uma inteligência, uma informação, uma formação diferenciada, parabéns a todos. Então essa médica, depois de ouvir meu relato, me dá maior atenção, carinho, sabe? Foi uma médica muito humana. Ela pegou, me explicou o que aconteceu comigo, com o meu corpo, que eu coloquei tantos nutrientes, tantas vitaminas, tanta coisa, que meu cabelo, ele caiu. Então ele não conseguia mais passar pela nágina, catágena, ele vivia mais na telóide, caiu. E a médica falou assim, então vamos tomar cuidado, vamos fazer uma limpeza no seu corpo cabeludo, vamos tratar de maneira mais tranquila. Começa só com o seu tônico de alecrim, folha de goiaba tá bom, né? Hortelã-pimenta. Aí eu, ok, segui o conselho dela, continuei lavando meu cabelo normalmente e para dar uma limpada bacana eu peguei um shampoo. Faz tempo que eu não usava shampoo, né? Comprei o shampoo. Aí fiz uma limpeza, né? Shampoo daquela espuma e tal. Fiz a super limpeza. Aí eu fui intercalando. Uma vez que eu tomasse banho eu usava o shampoo. 2, 3 ou 4 vezes eu usava o co-wash. Aí depois eu fazia de novo para tirar, né, a sujeira que ficaria maior e o shampoo limpa bem mais. Tranquilo. E segui com o meu tônico. E ela falou assim, usa uma vez só o seu tônico por dia. Tá ótimo, né? Aí beleza. Fiz os exames que ela pediu, uma bateria de exame. E ela falou assim, ó, você tem todas as vitaminas, todos os nutrientes, você não tá falta de nada. Mas vamos aqui dar uma atenção para a vitamina D3. Aí eu falei, tá bom. Ela me passou vitamina D3, comprei, comecei a usar. E nisso começou uns fiozinhos mais claros. Aí, opa, que bom. Aí ela falou assim, quando eu voltei para ela. Ela falou assim, não é só a vitamina D3. É toda a sua rotina. Ou seja, eu fiquei firme na academia de segunda a sexta. Eu voltei a me alimentar corretamente, né? De 3 em 3 horas comer uma frutinha para não ficar com fome nem nada. Eu voltei a comer retirando tudo o sal, colocando só 1 grama, 2 gramas. Muita salada. Suco, eu tirei açúcar dele. E deixei de vez a pizza do final de semana, que eu ainda comia uma fatia ou meia fatia. Então eu tirei de uma vez. E foi isso me ajudando, melhorando. Aumentei o cardio. Então quando eu chego na academia eu faço 30 minutos de cardio. Quando eu termino a musculação, vou de novo pro cardio e faço mais 30 minutos, totalizando 1 hora. E seguindo firme, né, com as informações que a médica me deu, e fui voltando lá para os meus primórdios do vídeo. Aí eu voltei a utilizar o meu tônico uma vez por mês, de cebola, com alho, beterraba e gengibre. Só que aí dessa vez a médica falou assim, não fique 2 horas, é muito. Fique 40 minutos, 45, tempo limite. Você deixa ali no seu couro cabeludo, mesmo ele sujo, passa, faz uma massagem gostosa, né? Eu vou coar, como eu sempre explico. Passo aquele líquido maravilhoso, deixo 40 minutos e depois eu venho a tirar. Porque isso vai ajudar o quê? Quando você passa a cebola no couro cabeludo, você sente uma ardência. Parece um pinical, um monte de formiga no couro cabeludo. O seu sangue, ele vem a correr com uma fluência aqui em cima no couro cabeludo, na testa, uma ardência, seu rosto fica vermelho e parece que assim, eu sinto, Lamartine, é como se os tubos, né, as veias abrissem e levassem muito mais sangue para o couro cabeludo, e assim
os meus folículos capilares, a raiz do cabelo, recebe muito mais vitamina, nutriente, toda essa maravilha. Então, meu cabelo começou a parar a queda, começou a crescer, foi crescendo mais clarinha. Hoje, ó, tá completando mais ou menos uns 10, 11 meses. E o cabelo tá muito mais forte, ó. Muito mais vívido, volumosos, grossos. E os fiozinhos estão voltando com mais força. Eu fui questionando a médica, perguntando sobre o meu tônico. Eu fui falando pra ela. E ela falou assim, ó, seu tônico é bom, ele ajuda bastante, mas ele não vai fazer milagre. Nada vai fazer milagre. Não tem nenhum tipo de droga, quanto mais um tônico. Mas ele vai trazer, sim, vitaminas, nutrientes, e vai ajudar. E também é calmante. Aí ela falou assim, pensando em evolução da calvície, se você for parar para pensar, o que é um cabelo normal? É os fios sem a presença de queda. Quando você olha para o seu couro cabeludo, ele está o mesmo. A densidade, volume, você não vê buraco, você não vê falha, você não vê partes ralas. O fio ele é grosso e acabou. Se você passar numa maquininha com médico, todos vão estar ali praticamente iguais, bem cheio, bem preenchido e não tem queda. A queda é muito pouca. Quando você entra no estágio 1 da calvície ou da famosa queda, alopécia, vem o que? O afinamento dos fios, consequentemente a queda, e são em áreas específicas. Tem gente que vai ser a coroa lá no fundo, tem gente que vai ser o meio, tem gente que vai ser as entradas, tem gente que vai ser o que é a frente. No meu caso foi as entradas, a frente e no para trás. Graças a Deus, estou conseguindo me livrar disso, tratando direitinho, naturalmente. Aí ela me explicou, se a pessoa entra no estágio 2, que é a fase 2, que é a evolução da calvície, aí o negócio começa a ficar mais grave, as pessoas observam, você consegue enxergar no espelho, então é um grau mais elevado, vai ter uma rarefação, ou seja, alguns lugares você vai ver que vai ter a queda e você... Bom, continuando, gente, o celular caiu aqui, vamos dar continuação aqui ao vídeo. Então, entrando no estágio 2, quando pensa na evolução da calvície, você vai reparar no estágio 2, porque vai ser grandes áreas que vão ser afetadas e é notório. As pessoas vão reparar, quando bater a luz você vai ver, dependendo do grau, do ângulo da foto que você tirar, você vai ver também seu couro cabeludo e tal, isso começa a gravar e é triste. Se a pessoa já perceber isso e consegue ir no médico, consegue tratar, ela consegue resolver praticamente aí 99%, né? Se não for 100%. Agora, se a pessoa não se cuida, ela vai passar para o estágio 3, que é no seu grau máximo, que é conhecido como uma tabela de Norwood, né? E aí, nessa tabela, eles falam que é quando você já tem partes realmente calva, a pessoa já consegue ver seu couro cabeludo mesmo, e a situação tá triste. Então, se eu fosse resumir, eu falaria assim, a calvície ela é evolutiva e de graus bem variados. Porém, essa evolução ela não está necessariamente relacionada, tá, à idade da pessoa, mas pode existir pessoas que com 20 anos, 22 anos, já tem uma calvície avançada, que é muito triste, né? Do que uma pessoa de 35, por exemplo. Então, assim, se eu for colocar aqui em imagem, vou tentar aqui colocar para ficar mais didático para vocês. Os cabelos não caem tudo de uma vez, tá? Não é igual leucemia, doença séria assim que destrói, cai, dependendo da quimioterapia, destrói, cai tudo, cai todos os pelos. Não, a calvície é aos poucos, pode levar anos para a pessoa perceber, pode levar 5, 10 anos até mais. Então, assim, ela é contínua, ela é progressiva, a calvície, pois ela depende de vários... como é que eu posso pôr? Ela é determinada, tá, pelos genes que a pessoa herdou de algum membro da família.
normalmente é a mãe, tá? Não é tanto o pai. O pessoal olha assim, meu pai é careca, eu vou ser careca. Não, meu pai não é careca, por exemplo, nem minha mãe. Só que se eu pôr meu pai e minha mãe de frente um pro outro, meu pai tem muito mais cabelo que minha mãe tem menos. De todas as filhas mulheres da minha avó, minha mãe aqui teve menos. E aí isso passou pra mim. E também passou pro meu irmão. Nós tínhamos muito cabelo. E conforme a gente foi chegando na idade adulta, foi reduzindo a quantidade. E por eu ter ansiedade, né? Isso é um fator que faz a minha queda aumentar. Já o meu irmão não sofre disso. Ele não tem ansiedade nem nada. Então, ele tá seguro nisso, tá bem. E aí o que acontece? Pensar aqui em linguagem simples para colocar, tá? A calvície, ela pode vir a estabilizar, e ela vai estabilizar, né? Através de um tratamento clínico. Então, assim, normalmente as pessoas vão, dermatologista, né? Procuram tal. E se a pessoa seguir direitinho, ela vai conseguir estabilizar, né? Dependendo lá do seu tratamento, medicamento que você tomar. Tem gente que vai usar o que é cirurgia, tem gente que tem grana, bacana, né? Pode fazer uma cirurgia e consegue. Ok. Aí vai conseguir o quê? Vão devolver os fios perdidos, né? Assim, impossível. Eles tiram de um lado, põem pro outro. Aquele que você perdeu, infelizmente perdeu, né? E isso eu diria que é um tratamento rápido, né? Você tira uma parte para outra. Mas só que a pessoa tem que pensar a longo prazo. Porque quem faz esse tipo de tratamento, ela vai ter que viver utilizando algum medicamento para engrossar os fios, para ajudar a não perder os restantes que ali nasceram, né? Porque os transplantados não vão cair. Mas e os que ali ficam, que ajudam a preencher, né? Toda a parte calva. Então, normalmente o médico vai informar o paciente, vai acompanhar o paciente e vai passar um minoxidil tópico ou oral, dependendo, né? Vai passar dudasterida ou a finasterida. A diferença em dudasterida e finasterida é que a finasterida ela é menos agressiva. Então ela demora mais para se mostrar, ela vai trabalhar ali no seu organismo de uma maneira mais tranquilinha e tal. E ela trata indiretamente e diretamente também a próstata. Então, homens que sofrem de próstata normalmente tomam isso e tudo bem. Agora, quem vai tratar do cabelo é só com a ajuda do médico. Senão é bom não usar. É bom passar pelo médico para ele, né, te dar as indicações, acompanhar e tá tudo ok. Mas quem faz esse transplante capilar normalmente vai tomar uma dessas drogas, né, farmacêuticas, e beleza. Elas são boas e tal. Eu tinha muito receio, ainda tenho um certo receio, mas a médica me explicou também. Ela perguntou se eu queria utilizar o minoxidil. Eu falei que eu não queria, eu tenho medo. O pessoal fala muito da libido, que pode baixar e tudo, né? Só que ela me falou assim, você quer conhecer alguns pacientes que usam? Entre nos grupos, conversa, né? Tenta achar aí, ó, eu tenho esse aqui, esse paciente, você poderia conversar com eles para tirar umas dúvidas, porque não é nada disso que você pensa. Eu falei, legal. Aí entrei nos fóruns, nos grupos, comecei a conversar e vi que muita gente vive em paz, tranquilo, não tem problema nenhum. Tem homem que só usa o minoxidil tópico e de boa, os cabelos crescem, voltam ali bem bonitos, né, saudáveis e ficam muito mais tempo, né, na fase catágena, onde o cabelo está firme e forte. Essa é a ideia do minoxidil, manter na fase catágena, que é do crescimento ali, prolongado, sem queda. Fiquei assim, que legal, tô ouvindo de pessoas que sofreram, tem fotos e tudo, são relatos reais. Mas a médica falou assim, a gente vai tentar com o seu tratamento, já que estão completando 11 meses, que eu tô fazendo natural, e tô tendo uma evolução magnífica. E a médica até me parabenizou, porque assim, eu tô seguindo direitinho, não tô usando os óleos como eu usava antes. Então, quando eu uso o óleo, é uma vez no mês agora, são um pouquinho. Ou seja, eu ponho 2 ml do óleo de
girassol para dissolver, né, diluir, uma gota do alecrim e uma gota do hortelã-pimenta. Aí chacoalho, deixa ele no vidrinho ali, conta-gotas, né, por uns 3 minutos, para ele se unir um ao outro ali, facilitar aquela dissolução, dissolver ali dentro um do outro, né. E vou usar no couro cabeludo, deixo por mais ou menos aí uns 30, 40 minutos e lavo a cabeça. Então foi assim que eu decidi usar o óleo com orientação médica. E no dia a dia eu passo uma vez só o meu tônico capilar, que não apenas promove, né, com os benefícios das vitaminas, mas também ele vai promover a limpeza do couro cabeludo. E isso é maravilhoso. Então, dito isso, eu mantenho agora meu tônico capilar. Estou tratando com a médica, como informei para vocês. E saí do risco, mais uma vez. Mas a médica falou que o meu grande problema está na ansiedade, que eu devo relaxar mais. Porque minha queda capilar ela não se dá devido à fase hormonal, que eu herdei de alguém ou não, que meus pais não são carecas, mas sim da ansiedade. Então é isso que gera a queda capilar. Então por isso, se eu me manter tranquilo fazendo toda a minha rotina, o meu cabelo, ó, ele segue forte, firme, saudável. Eu só não posso passar por estresse ou situações que me desequilibrem. Porque se eu não passar, olha como está o topo da minha cabeça. Está super preenchida, volumosa e o cabelo está voltando. E a médica falou que isso aqui tudo é uma fase e daqui a pouco vai estar bom. Agora, ela me falou assim o seguinte: se eu querer no futuro utilizar o minoxidil, eu vou poder. Aí eu falei pra ela: mas doutora, eu tenho problema de pressão alta. Aí ela falou assim: ah, sério? Eu falei: sim. Ela falou assim: não tem problema, porque o minoxidil ele abaixa a pressão, então a gente só vai ter que pensar numa forma, calcular direitinho para você usar, e não vai ter problema algum, não vai atrapalhar em nada. A única recomendação, né, que ela me falou foi: se eu decidir optar para utilizar o minoxidil, ela falou assim que eu posso estar utilizando, por exemplo, uma vez ao dia, e ela vai calcular direitinho comigo, mais pra frente, se assim eu optar. E ela pegou e falou assim que não vai ter problema nenhum com a minha pressão, que eu posso ter uma vida normal, só que eu tenho que evitar ir na academia após as primeiras 4 horas. Após as primeiras 4 horas que você usar o minoxidil, se você usar no futuro, você não vai poder ir para a academia. Deixa para ir depois dessas 4 horas. Aí eu falei assim: eu gosto de já acordar e ir para a academia. Ela falou assim: então, se fosse o caso, você usaria o seu tônico natural de manhã, vai para a academia, e aí quando você voltar, que você tiver um momento tranquilo, você passa o seu minoxidil e utiliza. Eu falei: tá bom, então eu vou primeiro ficar um ano tranquilo, observando como que tá meu cabelo. Dependendo da evolução, eu vou usar o minoxidil, mas seguindo as orientações da médica. Por enquanto são 11 meses, minha evolução tá muito boa. Tô me perguntando aqui: será que eu compro? Será que eu uso ou não? Porque a médica falou assim que se eu usar vai ter uma evolução ainda melhor. Porque olha os fiozinhos aqui, ó, como tá com 11 meses, gente. Ó, tratamento natural. A médica falou que se for com minoxidil ou com uma finasterida, isso aqui tá muito mais comprido, muito mais cheio. Mas eu vou pensar jeitinho, eu vou estudar, tô estudando aqui sobre, para depois, se precisar, eu passar com ela e obter, né, um amparo médico, cuidado e tudo. Mas eu posso dizer, conforme eu conversei com vários rapazes da minha idade, e vou fazer 43 agora, eles falaram assim: ó, não perde a libido, não tem problema nenhum. O máximo que vai acontecer, o pessoal falou assim que tem um rapaz, ele usa minoxidil há mais ou menos uns 6 anos.
falei assim, o máximo que vai acontecer não é a perda do desejo sexual. Ele falou assim, não, é o espermatozoide. Ele falou assim, um homem normal, quando ele vem eliminar, soltar o esperma, ele falou assim pra mim, que é bem branco, como se fosse um leite. Quando você usa o minoxidil, aí ele falou assim, que já fica um pouquinho mais aquoso, ou seja, com aquela transparência. Mas segundo ele fez os exames com a médica, fez espermatograma e tudo, continua normal, não perdeu a libido nem nada. Então isso me fez, né, abrir um pouco a minha mente para isso, mas eu ainda estou estudando. Se eu for usar, vai ser no futuro com a orientação médica. E aí eu vou passar com ela, fazer exames para ter certeza e não ter problema. E a médica falou também que se ter algum problema, um colateral, é só parar, que depois de uns 3, 5 meses ou 6, o minoxidil sai da corrente sanguínea e o corpo volta ao normal. Aí eu perguntei para a médica, então se a pessoa está usando minoxidil para o cabelo cair, ela falou assim, sim, tudo que você ganhou de benefício, ele vai cair, vai se desprender, porque o minoxidil ele mantém o cabelo na fase catágena, ou seja, é aquela fase de duração do cabelo. Em vez dele cair com 3 anos, ele vai demorar mais 2 anos no seu couro cabeludo. Isso é só uma estimativa, tá? Tem gente que pode demorar muito mais, como eu disse. Tem gente que vai ficar com o cabelo aí por 8 anos na cabeça, 12 anos. Tem gente que fica com 1 ano e tem a queda. Então, depende muito de cada organismo, de cada pessoa. Aí a médica me deu esse suporte, me deu essas orientações e eu fiquei mais aberto a essa possibilidade no futuro de utilizar o minoxidil. E vou conversando com a médica, né? Depois que todas as minhas vitaminas D acabarem, eu vou passar de novo, vou fazer de novo todos os exames para ver se eu não preciso de nenhum tipo de vitamina. E eu citei para ela, ó, eu tomo óleo de abóbora puro. Aí ela pegou e falou assim, perfeito, ótimo, mas não é para sempre. Você pode tomar por uns 3 meses, aí você para o seu corpo não viciar. Ela falou assim, tudo que for em grande demasia, demais, é ruim. Aí ela falou assim, vai variando nos alimentos, coma abóbora, coma fígado, coma ovo, peixe, ela falou assim, de tudo um pouquinho. E aí você vai ter uma saúde maravilhosa, seus cabelos agradecem. E olha a evolução do meu cabelo, gente. Muito boa. Sigo com meus tônicos lá do primórdio, do início do canal. Se vocês forem olhar meus vídeos lá no início, é aquele que eu tô usando, tá? Só que agora, ao invés de ferver, eu só pego tudo, ponho no liquidificador, bato e utilizo. A médica falou assim que é melhor, vai ser mais fácil, prático. E ela falou assim, ó, faça de 3 em 3 dias para você ter mais os benefícios, sabe? As vitaminas, tudo ali, porque depois vai perdendo a qualidade. Ela falou assim, deixar 7 dias, perde a qualidade. Então eu vou fazendo em pouca quantidade, né? E utilizo. E quando eu viajo, eu levo comigo os líquidos prontos, mas já sabendo que aquilo, né, eu perdi um pouco da essência e tudo. Mas quando eu volto, eu sigo de novo a rotina. De 3 em 3 dias eu vou fazendo meu tônico, de pouquinho em pouquinho, e utilizando. E aí eu tô usando o quê? Uns 30 ml por dia, e só uso uma vez por dia. Então, é assim que eu tô seguindo, tratando. Obrigado por todos aqueles que participaram aí do canal, estão participando. Fiquei um tempo fora, como eu já expliquei, relatei, mas agora eu tô firme e forte, e meu cabelo, ó, tá fortificado, abençoado, e é isso. E a médica falou, se eu fazer um rabo de cavalo, se eu querer fazer um coque, sempre bem, ó, o cabelo tá bem soltinho, ó, para não puxar, para manter o cabelo mais tempo, mais forte no couro cabeludo, sem ficar repuxando. E quem puxa demais os seus cabelos para trás, rabo de cavalo apertado, pode ter certeza que vai ter alopécia por tração. E isso é ruim, como a médica falou. Então eu tô seguindo firme e forte, fazendo meu tônico aí natural, seguindo. E recomendo para vocês. Mas sempre a primeira recomendação, passe com a médica, dermatologista, converse com ela para você obter mais informações. Cada organismo é único, cada pessoa é única. E assim, o que funciona para mim, muitas vezes não vai funcionar para o próximo. Então assim,
converse com o médico, obtenha informações e faça o tratamento conforme foi determinado para você. Quem usa minoxidil tiver informações, vai agregar bastante aí no canal. Vou estar observando, eu estou em fóruns, como eu falei, e observando, conversando com pessoas para entender mais. Que eu ainda sou bem leigo nisso, estou aprendendo. Para quem sabe, no futuro eu vinha usar. Por enquanto eu estou tranquilo. É isso, obrigado a todos. E se puder dar um like no vídeo, compartilhar quem precisa, agradeço. Super abraço, tchau.